Raul Martins não era homem de palavras. Aos 65 anos, carregava na coluna envergada e nos olhos semicerrados mais estrada do que muitos mapas poderiam conter. Dirigia seu velho caminhão azul celeste, descascado nas laterais, por uma rua estreita de Nova Aurora, cidade de rotinas lentas e céu sempre em tons de chumbo. A rádio local sussurrava uma moda de viola, quase em uníssono com o chiado do sistema de som envelhecido. Ele pensava em silêncio, como sempre fazia quando cruzava as ruas internas da cidade, planejando entregar a carga leve de papelão reciclado e voltar para casa, onde a esposa, Lúcia, o aguardava com o café coado e o feijão já no fogo. Tudo parecia um dia igual a qualquer outro, sem sobressaltos, sem emoção, até que, ao contornar uma curva para desviar de um buraco mal tampado pelo cascalho, seus olhos bateram em uma cena que pareceu congelar o tempo por um instante. Uma mulher, duas crianças e tudo o que possuíam empilhado na calçada. Era como se o mundo tivesse decidido despejá-los da vida para a rua. Raul freou com força. O caminhão rangeu e seu coração também. A mulher estava parada, estática, como uma escultura de dor. Tinha os cabelos presos de qualquer jeito, o rosto sujo de cansaço e olhos vermelhos de quem já havia chorado demais para a quantidade de lágrimas que possuía. Usava um vestido simples, amassado, e abraçava os ombros como se tentasse impedir o mundo de entrar. As crianças, um menino com uma bola murcha entre os dedos e uma menina que agarrava com força uma boneca sem um olho, não falavam, não se mexiam. Atrás deles, um colchão enrolado com fita adesiva, um fogão enferrujado, uma cadeira quebrada, 3 sacolas pretas. A mudança de quem já perdeu mais do que teve. Raul desligou o motor. O caminhão parou de roncar, mas seu peito... Não. Respirou fundo, enxugou a testa com o antebraço e desceu com um passo cansado. "Tudo bem por aqui?" perguntou, sem esperar que estivesse. A mulher olhou para ele com um misto de desconfiança e cansaço e apenas respondeu: "Nos tiraram hoje da pensão. Minha irmã disse que vinha, mas não apareceu. Agora, não sei." A voz dela era baixa, quase apagada. Raul olhou para os pequenos. Aquilo não era certo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos fixos nos pés da menina, descalços e sujos de asfalto. Então respirou fundo, tirou o boné, coçou a cabeça e apontou com o queixo para a boleia do caminhão. "Subam aí. Não posso deixar vocês aqui." A mulher hesitou. "Mas o senhor nem nos conhece. Não precisa." Raul ergueu a mão, interrompendo-a. "Tem coisa que a gente faz porque sabe que é certo, e isso é uma delas." O menino não esperou outra palavra. Subiu com a bola, apertada contra o peito. A menina foi nos braços da mãe. Raul abriu a porta traseira do caminhão e ajeitou como pôde os móveis velhos no compartimento. Amassou um pouco das caixas de papelão para que coubessem as sacolas. Não reclamou, não falou mais nada. Quando tudo estava no lugar, voltou para o volante. Durante o trajeto até o abrigo comunitário de Vila Esperança, ninguém disse uma palavra. Apenas o rádio continuava tocando, como se quisesse manter alguma normalidade em meio ao que era, na verdade, o completo desequilíbrio da dignidade humana. Chegaram ao abrigo pouco depois das 10 da manhã. Era um prédio simples, de paredes pálidas e muros grafitados, cercado por árvores magras que balançavam com o vento gelado. Raul estacionou e desceu primeiro. Ajudou a descarregar tudo, peça por peça. Sem dizer muito, uma funcionária do abrigo apareceu, surpresa ao ver um caminhoneiro com móveis nas costas, carregando fogão e colchão como se fossem dele. A mulher agradeceu em voz baixa. Raul respondeu apenas com um aceno. Entregou também 2 sacolas de roupas que mantinha na cabine para dias frios. Nunca sabia quem poderia precisar. Quando tudo estava pronto, bateu as mãos para tirar a poeira, ajeitou o boné torto e virou-se para partir. Foi então que ouviu uma voz fina vinda de trás. "Senhor!" Era o menino. Raul parou.
Virou-se devagar. O garoto olhava fixo para ele, com uma firmeza que não combinava com seus 8 ou 9 anos. Se eu fizer tudo certo, um dia vou mudar a vida da minha mãe. Raul sentiu um peso estranho no estômago. Ficou imóvel por um momento, encarando aquele olhar puro, determinado e frágil ao mesmo tempo. Não disse nada. Apenas assentiu com a cabeça e voltou para o caminhão. Na estrada de volta, a mente de Raul era um redemoinho. A imagem da Esoutu, família na calçada, insistia em voltar, como se tivesse se entranhado em seu para-brisa mental. Aquela frase do menino não saía de seus ouvidos. Repetia-se como um mantra teimoso. Se eu fizer tudo certo... Raul apertava o volante com força. Lembrou-se de sua infância difícil no sertão baiano, dos dias em que sua mãe também chorava às escondidas para não preocupar os filhos. Lembrou-se de quando um vizinho, quase um estranho, dividiu com eles o arroz do mês porque sabia que não havia nada em casa. A ajuda de alguém que não tinha obrigação, mas que decidiu fazer a coisa certa. Talvez fosse aquilo que agora o empurrava por dentro. A lembrança do bem que um dia recebeu e nunca esqueceu. Ao chegar em casa, mal tocou na comida. Lúcia estranhou seu silêncio, mas sabia que era melhor não perguntar de imediato. Naquela noite, ele virou na cama por horas, ligou e desligou a televisão. Tentou ler o jornal, mas os olhos voltavam sempre ao mesmo ponto vazio. Quando finalmente adormeceu, teve um sonho estranho. A voz do menino ecoava no escuro, repetindo aquela frase enquanto ele dirigia rumo ao nada. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol rasgar o céu com seus tons alaranjados, Raul estava de pé. Vestiu a calça jeans surrada, calçou as botas, pegou um molho de chaves velho da gaveta da cozinha e saiu sem dizer muito. Dirigiu até São Clemente, onde mantinha uma pequena casa antiga que vez ou outra alugava para conhecidos em dificuldade. Estava vazia, limpa e segura. Pegou a chave certa, respirou fundo e foi até o abrigo. Parou o caminhão no mesmo lugar. A mulher o viu da janela e desceu confusa. "O senhor de novo?" Raul desceu com um pequeno envelope na mão. Entregou a chave e disse: "Aqui. É uma casa modesta, mas é sua enquanto precisar. Sem cobrança, sem prazo. É só um lugar para recomeçar." A mulher ficou sem palavras. As lágrimas correram sem pedir licença. "Por que o senhor está fazendo isso?" Raul deu de ombros. "Porque alguém já fez por mim. E seu filho? Ele me fez lembrar de quem eu fui." Ela tentou agradecer, mas as palavras não saíam. Apenas o abraçou, forte como se quisesse retribuir tudo num único gesto. E Raul, naquele instante, teve certeza. Aquela curva, aquela parada, aquele dia tinham mudado tudo para sempre. Raul mal dormiu naquela noite. O colchão afundava mais do que sua alma cansada, e os pensamentos giravam em círculos como os pneus de seu caminhão nas curvas da BR-369. A frase dita pelo menino, tão simples, mas tão poderosa, martelava em sua cabeça como se fosse um juramento silencioso. "Se eu fizer tudo certo, um dia vou mudar a vida da minha mãe." Ele se revirava na cama, ora puxando o lençol, ora empurrando o travesseiro, tentando abafar aquela voz aguda que lhe atravessava a consciência. Às 4:30 da manhã, já estava na cozinha preparando café, sem fome e sem vontade de conversar. Lúcia estranhou vê-lo de pé tão cedo, mas ao observar seus olhos fundos e distantes, soube que era melhor não perguntar nada. Raul tomou o café preto em silêncio, pegou um molho de chaves que guardava há anos no fundo de uma lata de biscoitos e saiu com passos decididos. Dirigiu por quase 1 hora até São Clemente, atravessando a neblina que ainda cobria as margens da estrada. Estacionou diante da pequena casa de cor bege, encostada num terreno baldio. Checou a fechadura, abriu as janelas para entrar ar novo e limpou a poeira do chão com um pano velho que estava no porta-luvas. Era pouco, mas era seguro. Ao chegar novamente ao abrigo de Vila Esperança, o sol ainda não havia aparecido por completo.
e o movimento era mínimo. Raul desceu do caminhão sem pressa, segurando apenas a chave e um envelope com uma anotação simples: o endereço e o número do portão. A mulher o avistou pela janela do dormitório feminino e desceu com passos rápidos, confusa. "O senhor voltou?" disse, com voz entre surpresa e receio. Raul assentiu com a cabeça e estendeu a mão. "Trouxe isso para você e seus filhos. A casa é simples, mas está limpa e segura. Pode ficar lá o tempo que precisar." A mulher demorou a entender. Seus olhos iam da chave para o rosto de Raul, como se procurassem alguma pegadinha invisível. "Mas eu não tenho como pagar." Ele soltou um leve sorriso, mas seus olhos ainda estavam sérios. "Não estou pedindo nada. Já fizeram isso por mim um dia. E seu filho, aquele menino com a bola, ele me lembrou quem eu era. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguém que lembre a gente do que vale a pena." Ela segurou a chave com dedos trêmulos e, antes que pudesse falar qualquer coisa, as lágrimas vieram sem que pedissem licença. Chorou com o rosto escondido nas mãos, murmurando um obrigada quase mudo, mas carregado de peso. A mudança foi feita com discrição. Raul voltou mais tarde naquele mesmo dia para ajudar a transportar os poucos móveis e sacolas. O menino correu para buscar a bola, agora ainda mais murcha, e a menina parecia menos agarrada à boneca, mais curiosa com o que vinha pela frente. No caminho até São Clemente, a mãe contou poucas coisas. Seu nome era Ana, os filhos se chamavam Gabriel e Sofia. Tinham vindo de outra cidade depois de anos de aluguel, empregos instáveis e promessas vazias de ajuda por parte da família. Quando foram despejados, ligaram para uma prima que jamais apareceu. Raul ouvia em silêncio, com olhos fixos na estrada e mãos firmes no volante. Mas por dentro sentia a familiaridade de cada palavra. Já tinha ouvido aquela história antes, em variações diferentes, de tantos outros com quem cruzou nas estradas da vida. Ao chegarem na casa, Ana desceu devagar, quase sem acreditar. Tocava nas paredes como quem testava se eram reais. Raul ajudou a descarregar o colchão, ajeitou o fogão encostado e até limpou a janela da cozinha com a manga da camisa. Antes de partir, olhou para Gabriel e disse: "Cuide da sua mãe." E se lembrar daquela frase, "Viva ela." O menino apenas assentiu com seriedade de adulto. O tempo passou. Dias viraram semanas, semanas viraram anos. A vida seguiu seu curso, como sempre segue, com seus tropeços e pequenas alegrias. Raul continuou na estrada, mas seu corpo começou a cobrar o preço dos muitos anos ao volante. A cada manhã, demorava mais a se levantar da cama. As dores na coluna, antes passageiras, tornaram-se companheiras fiéis. Seus dedos, que já foram firmes para apertar porcas e segurar alavancas, agora tremiam discretamente sempre que o inverno chegava. O caminhão, azul celeste, fiel escudeiro de tantas histórias, começou a apresentar falhas constantes. Havia mais tempo na oficina do que nas rodovias, mas Raul não reclamava, nunca reclamava. Dizia apenas que era o tempo, lembrando-o de que ninguém carrega o mundo nas costas para sempre. A única coisa que realmente o incomodava era o silêncio de certas lembranças. Perguntava-se às vezes o que teria acontecido com Ana e os filhos. Teriam conseguido se manter de pé? Ajudara o suficiente? Aquela frase, "se eu fizer tudo certo", ainda morava em sua memória, como uma promessa não feita, mas esperada. Naquele ano, quando completou 65 anos, Lúcia decidiu preparar algo especial. Um almoço simples, mas recheado de carinho, como os que ela costumava fazer nos domingos em família. Convidou os filhos, os netos, separou a toalha boa e fez o velho bolo de milho que Raul adorava. A casa se encheu de vozes, de gargalhadas infantis, do som de talheres sendo postos à mesa. Mas Raul, embora presente, parecia ausente. Estava sentado à beira do jardim, olhando o portão, como se esperasse alguém que nunca confirmou presença. "Está tudo bem, meu velho?" perguntou Lúcia, pousando a mão em seu
ombro. Está sim, só pensando. Em quê? Nada demais, só umas coisas da cabeça. Mas ela sabia que aquele olhar era o mesmo que ele usava quando lembrava do pai, da mãe ou de um amigo que partiu cedo demais. Aquela inquietação que vinha quando algo dentro dele parecia não estar completo. Quando finalmente sentaram-se todos à mesa, prestes a cortar o bolo, bateram no portão. 3 batidas secas, ritmadas, firmes. Raul levantou devagar, como se o tempo tivesse parado por um instante. Lúcia o seguiu com o olhar. E quando ele abriu o portão, o passado veio ao seu encontro com um terno bem passado e um sorriso que ele jamais esqueceria. Lúcia abriu o portão com o pano de prato ainda nas mãos, limpando os dedos sem perceber que o fazia. Do outro lado, em pé sob o sol do início da tarde, estava um jovem que parecia deslocado daquela rua simples de bairro. Vestia um terno azul marinho de corte refinado, gravata discreta, sapatos engraxados e cabelo perfeitamente penteado para trás, como se tivesse acabado de sair de uma reunião importante. Atrás dele, estacionado, um carro de luxo, com pintura reluzente e vidros escurecidos. A compostura do rapaz era de alguém que carregava algo sério para dizer, mas seus olhos transbordavam um brilho suave de emoção contida. Boa tarde. Desculpe incomodar. Aqui mora o senhor Raul Martins? Perguntou com voz firme, mas respeitosa. Lúcia, surpresa, apenas confirmou com um gesto da cabeça. Ele está lá dentro. Quer que eu o chame? O rapaz assentiu. Ela virou-se, ainda intrigada, e gritou da porta. Raul, tem um moço bem vestido aqui fora. Diz que quer falar com você. Raul, que terminava de servir refrigerante para os netos, largou o copo com cuidado, pegou o pano de prato e caminhou com passos lentos. Quando chegou ao portão, encarou o jovem por alguns segundos. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, ouviu: se a gente fizer o certo, não tem como dar errado. Aquelas palavras atravessaram Raul como uma flecha certeira no tempo. O pano de prato caiu de sua mão. O rosto enrugado, cansado pelos anos de estrada e pelas noites mal dormidas, se iluminou com uma surpresa que parecia misto de sonho e realidade. Não pode ser, murmurou, os olhos marejando sem que ele percebesse. O rapaz deu um passo à frente. Sou eu, seu Raul, Gabriel, o menino da bola. Raul tentou falar, mas a voz não saiu. O silêncio foi preenchido por um abraço. Daqueles apertados, fortes, que ignoram o tempo, que desfazem os anos e refazem os laços. Gabriel não era mais um menino magro e tímido. Era um homem feito, com presença, com dignidade, com orgulho. E aquele orgulho, Raul sentia, não era arrogância, era gratidão. Minha mãe está muito bem, disse. Gabriel, quando os dois se afastaram um pouco, ela me pediu para vir buscar o senhor. Disse que era hora de agradecer de verdade. Mas antes, posso almoçar com vocês? Raul riu pela primeira vez naquele dia, com o riso rouco dos que carregam muito no peito. Claro que pode, rapaz. Aqui sempre tem lugar para mais um. Lúcia, que observava tudo com um lenço já em mãos, assentiu e se apressou a arrumar mais um prato. A presença de Gabriel à mesa transformou o ambiente. Os netos, que antes corriam pelo quintal, ficaram curiosos com o visitante e logo estavam sentados próximos a ele, ouvindo suas histórias como se fosse um herói de desenho animado. Lúcia, animada, trouxe mais farofa, cortou mais fatias de bolo e ofereceu refrigerante, como se estivesse servindo alguém da própria família. Gabriel, por sua vez, era simples no modo de falar. Contou que estudou com bolsa, que trabalhou como entregador, depois como estagiário, e que hoje estava abrindo seu próprio negócio. Falava com emoção, mas sem exageros. Quando mencionou a mãe, Ana, seus olhos marejaram. Ela trabalha com costura, abriu uma lojinha pequena, mas que vai muito bem. Mora comigo. E a Sofia, aquela menina com a boneca rasgada, está na escola técnica, quer ser enfermeira. Raul ouvia tudo com os olhos fixos em Gabriel.
como quem ainda tentava encaixar a imagem daquele homem com o menino que ajudara a subir num caminhão há tantos anos. A certa altura, Gabriel segurou o copo e disse: "Tudo isso começou com uma chave, seu Raul, e com o senhor parando naquele dia, quando ninguém parou." A mesa ficou em silêncio por alguns segundos. Aquelas palavras não eram ensaiadas, eram verdadeiras. Quando terminaram de comer, e os pratos foram empilhados com aquela desorganização feliz de almoço em família, Gabriel se levantou e disse: "Agora, se o senhor permitir, quero levá-lo para um passeio. Só um momento do seu tempo." Raul, mesmo com a coluna doída, se levantou devagar, ajeitou o boné e olhou para Lúcia, como quem pede autorização silenciosa. Ela assentiu com um sorriso. "Vai lá, parece importante." Raul então entrou no carro com Gabriel, ainda desconfiado. O interior do veículo tinha cheiro de couro novo e som abafado. O rádio tocava música instrumental baixa, e o jovem dirigia com firmeza, mas sem pressa. No caminho, Gabriel contou detalhes que Raul não sabia. Como enfrentaram dificuldades nos primeiros anos mesmo com a casa. Como usaram o pouco que tinham para se reerguer. Como cada pequena conquista foi celebrada como uma vitória imensa. Raul ouvia tudo em silêncio, olhando pela janela, reconhecendo trechos da cidade, mas logo estranhando as ruas pelas quais passavam. Os bairros mudavam, as casas ficavam maiores, as calçadas mais limpas, os portões mais altos. Até que chegaram a uma rua arborizada, com mansões modernas, fachadas envidraçadas, jardins bem cuidados e placas discretas. Gabriel parou o carro diante de uma casa de 2 andares, com uma pequena fonte na entrada. Raul demorou a descer. Ficou olhando a fachada da casa como se fosse uma miragem. "Tem certeza de que não errou de endereço, filho?" Brincou, meio sem jeito. Gabriel riu. "Não errei, seu Raul. É aqui mesmo. Minha mãe está lá dentro, esperando o senhor." A porta se abriu antes que pudessem avançar. E então Ana apareceu. A mesma mulher da calçada, agora com outra postura, outra expressão, outro brilho no olhar. Tinha os cabelos presos com cuidado, roupas bem passadas e uma leve maquiagem. Mas o que mais chamava a atenção era o modo como ela caminhava. Decidida, emocionada e grata. Quando viu Raul, viu. Não disse nada de imediato, apenas foi até ele e o abraçou com força. Chorou baixinho enquanto dizia: "Sabia que nos veríamos de novo." Raul retribuiu o abraço com os olhos fechados, como se tentasse gravar aquele momento na memória com cada detalhe. Quando se afastaram, ele disse: "Fico feliz de ver vocês assim. Nunca quis nada em troca." Ana sorriu entre lágrimas. "E é por isso que estamos aqui. Porque o senhor não pediu nada, mas deu tudo. Agora é nossa vez." Raul olhou para Gabriel, depois para a casa. Sentia que o que viria a seguir ainda não tinha nome, mas já era uma promessa cumprida. Ana então conduziu Raul para o interior da casa. O chão brilhava, os quadros nas paredes mostravam fotos da família, conquistas, momentos simples. A mesa de jantar estava posta com café, pão de queijo e bolo de fubá. "Preparado especialmente para o senhor", disse Ana. Gabriel saiu por um instante e logo voltou com uma pequena pasta preta. "Antes que ache que isso é exagero, quero mostrar algo." Abriu a pasta e entregou a Raul um maço de documentos. "É um presente, está em seu nome, com seguro, totalmente pago, está no quintal lateral." Raul abriu a boca para perguntar, mas não teve tempo. A porta de vidro que dava para o quintal foi aberta, e ali estava um caminhão novo. Carroceria impecável, pintura brilhante, adesivo na lateral com o nome da nova empresa, Martins & Filhos Transportes. Raul cambaleou um passo para trás. O mundo parecia girar. Isso é para mim?" Gabriel assentiu. "Sim, não como dívida, como gratidão." Raul, sem saber o que fazer, chorou. Sem vergonha, sem contenção. Ali, naquele quintal, entendia enfim que o bem que se faz de verdade nunca se perde. Volta, multiplicado.
Se essa história tocou você, tanto quanto tocou o coração do seu Raul, então junte-se a nós aqui no Estrada Narrada, onde cada relato carrega emoção, esperança e o poder transformador dos gestos simples. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa acreditar de novo na bondade humana. E conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo essa história. Sua participação é o combustível que mantém essa estrada viva. Obrigado por fazer parte dessa viagem com a gente.